Soberba, ira, luxúria, avareza, vaidade, gula e preguiça. Esses são os 7 pecados capitais e esse é o assunto do TPM de hoje. Não, mas esse aqui tu vai ficar fechado só no meu rosto. Aperta só um pouquinho assim na tecla, assim, na tela. Se eu ficar olhando aqui pra baixo, dá meu olho aí. Luxúria, ira, soberba. O bicho ficou pendurado aqui no microfone. Os 7 pecados surgiram antes do cristianismo e foram adotados pela Igreja Católica. Mas será que todo mundo ainda está atento a essas regrinhas do católico? Isso é o que a gente vem falar hoje, né, gente? A gente fala de 7 pecados capitais, é pecado que só, né? E, estranhamente, 7 é tido como o número do mentiroso. Quer falar em uma coisa assim que seja infinita, 7. Aí já começa com 7 pecados. Ah, meu filho, é 7 mangabeiras. Pense que é infinito. É 7. E 7 bocas de mandacaru. Não, Não, são são 5. Uma vez me recriminaram no TPM, porque eu disse que eram 7. Mas é muita boca em mandacaru, muita mangabeira e João Pessoa. Passou de uma já é demais, sem né? ofensa. E por 7 Paris a gente Como agradece. dizia Dani, pra uma só Paris. Mas vamos lá. De onde surgiram os pecados capitais? Alguém sabe? Eu estava dando uma olhada, à luz da igreja, os 7 pecados capitais, eles foram inspirados, porque não existe uma listinha na Bíblia de pecados, né? A Bíblia não traz uma listinha com os 7 pecados capitais. Mas o Papa Gregório, ao analisar a época, a literatura existente, ele tomou como base as cartas de São Paulo, né, que foi um dos maiores escritores da Igreja Católica, para chegar àquilo que a gente tem hoje como os 7 pecados capitais. O legal é que aos 7 pecados capitais se opõem 7 virtudes. Então não são só 7 chicotadas nas suas costas para coisas que você não deve fazer. Do lado tem 7 virtudes também, 7 coisas legais de se fazer na vida, né? Por exemplo, soberba, o que é que você deve ser? Você deve ser humilde e por aí vai. Avareza, você deve ser generoso. Então tem uma coluna de lado que é bem legal de analisar. Ai, gente, vaidade, você deve ser largado? Acho que você deve ser simples, não sei, vou correr E na na minha fila gula, você daqui tem a que ser pouco. anoréxico. Não, aí fica Você tem que ser complicado. controlado. Os 7 pecados capitais, na verdade, eles não são os 10 mandamentos, né? São coisas diferentes. Os 7 pecados capitais, eles são capitais porque vem de cabeça. Então, eles encabeçam, você escorregando em algum daqueles 7 pontinhos, você está muito apto a cometer pecados piores, né? Pecados piores que vão dar uma desandada na sua alma ou que vão dar uma ferida no seu irmão, né? Usando uma linguagem bem católica. Então, eles são o primeiro puxadinho do novelo de um monte de coisa ruim. Até porque é bem complexo mesmo isso, trazendo para a vida prática. Porque se você pensar nos 7 pecados, todos nós já comentamos. Todos nós, exato. Mas é como eu estava falando, eles não são a forca do católico, eles não são assim o fim da vida do catolicismo. Eles são a primeira pontinha da lença, são coisas que a gente tá predisposto a escorregar no dia a dia. No dia a dia você passa em frente àquela doceria e quer aquele pudim enorme, quando na verdade tem tanta criança passando fome no mundo, e não é piegas dizer isso. Eu acho que é muito o Papa Francisco, o mandamento que ele mais prega hoje em dia é a humildade. A humildade. Tá, então vamos começar pela gula. Dos pecados capitais. E acho que é o que muitas pessoas cometem, né? Principalmente no dia de domingo. Dia de domingo, aqueles pacientes compulsivos. Ixi. A ansiedade que leva justamente. A ansiedade levando à compulsão por alguma coisa. E muitos desviam esse desejo para a comida. Eles descarregam toda a sua ansiedade na comida. É verdade. O que é Tem a que te gula. faz ter a gula, Esteve? Uma comida que te faz ter a gula Doce. doce. Comigo é massa. E você? A grande Brenda? maioria das pessoas é doce, sem dúvida nenhuma. Por causa da serotonina, aumento de Não, serotonina. você é bem genérica. Comigo é porcaria salgada. Sanduíche, pizza, coxinha. É engraçado, né? Porque ninguém tem gula do que é saudável. Não, eu tô com a gula de comer. Eu tô com a gula de comer salada. Eu tô com a gula de brócolis, uma gula de açaí. Quando tava inventando a gula de açaí, começaram a dizer que não dá, o dentista já proíbe porque encarda os dentes, porque engorda, pra comer a tigela de açaí tem que malhar depois, olhe. É verdade. Outro pecado capital que eu acho muito engraçado é que nem todo mundo sabe o significado, que é luxúria.
navegando pelo Facebook e eu vi a foto de um rapaz que tinha viajado para o exterior, para aqueles outlets da vida, né? E ele estava dividindo um quarto de hotel com um amigo, nada demais, e colocaram várias compras em cima da cama. E aí ele botou a legenda embaixo, luxúria. É porque embaixo das várias compras, embaixo do colchão, provavelmente tinha um monte de prostituta, porque luxúria não tem nada a ver com luxo. Ele pensou que Querido a luxúria facebookiano. Ele pensou que fosse luxo, só que ficou muito engraçado porque ele tava com um amigo em cima da cama, cheio de compras e luxúria. É engraçado, Gente. vai para o excesso de novo, né? O que é a gula? É o excesso de comida, é o excesso de vontade de comer. Se você for bem literal, ou pode desistir gula por mais um monte de coisa, né? E o que é a luxúria? É aquele excesso que chega a ser de desejo sexual que chega a ser prejudicial, né? Mediante o excesso de desejo sexual, você não consegue manter um relacionamento estável, você não consegue ser fiel à pessoa que está com você, você acaba gerando doenças sexualmente transmissíveis, que a gente já sabe que muitas das doenças sexualmente transmissíveis foram nascidas, né, exatamente pela criatividade do homem. Então, luxúria, que fica muito bem explicado, não é o desejo. Não tem nada a ver com luxo, a não ser que as senhoras concubinas, no plural, que vão causar essa luxúria, sejam concubinas luxuosas e etc. O ambiente seja luxuoso. Geralmente tá andando tudo de mão dada, né? O excesso de luxo, o excesso de luxúria. Mas é tão engraçado que é o pecado que acho que menos as pessoas dizem que tem, né? Talvez alguns digam até que tem a inveja, mas que não tem, porque o sexo talvez ainda seja um tabu, né, na sociedade. Eu usei como exemplo prostituta, né? Mas a prostituta é uma coisa muito arcaica para você definir excessos de sexualidade. Quando hoje em dia se pratica excessos sem sequer chegar a tanto. Porque já tá tudo tão moderno, já tá tudo tão permissivo. Sem sequer pedir um pagamento. Uma dose de uísque, um passeio de lancha, menina, basta abrir a rede social na segunda-feira e dar um resinha pra ver o que foi postado na sexta, no sábado e no domingo. O resumo da ópera. Vamos mudar de pecado. Como eu falei da inveja, agora há pouco vamos falar da inveja. Talvez seja um dos pecados mais feios que tem, né? Eu acho que de feiura. Na minha opinião, é o pior, né? Porque ele destrói. Você não quer, você vê a outra pessoa bem, você deseja aquilo que ela tem para ter prazer como ela teve. E nunca vai estar satisfeito. E nunca vai estar ter alguém satisfeito. que tenha mais que você e mais do que a pessoa que você invejou. Então você nunca é um ciclo. Geralmente o invejoso ele é compulsivo, né? Ele inveja quem tá aqui. Quando ele chega aqui, ele vai invejar quem tá aqui. E ele nunca vai estar satisfeito, ele sempre vai estar invejando alguém. A inveja vem quase caminhando junto com a psicopatia, né? Aquela pessoa que Mas a Amandinha falou uma coisa muito certa, é o pecado mais feio. Tem aquela cara de inveja, né? Tem aquela cara troncha de inveja, que tem um amigo meu que diz que é cara de ex-rico. É porque ele diz que pobre tá todo feliz, tem cara de pobre, parará, rico tá satisfeito, tem cara de rico agora. Ex-rico é aquela cara amarrada, assim, a cara da inveja, né? Aquela boca troncha, aquele olho dissimulado. Meu filho, a cara de ex-rico é triste. Mas eu acho que o invejoso, pelo karma, pela postura dele, você já percebe do mal que ele sofre. Percebe. É aquela pessoa que exagera pra mais, pra aquela cara de inveja, ou pra mais no sentido de fingir. Ou de desdém, né? Ou de desdém também, de olhar assim, a pessoa tá belíssima, a pessoa tá passando por uma situação lindíssima e você não sorri junto, você já olha troncho, porque aquela felicidade te incomoda, aquela beleza te aquela incomoda. pessoa que passa a mão no seu cabelo e faz, que cabelo lindo. No outro dia o cabelo cai. E existem aquelas pessoas, né, que são invejadas de tempos em tempos. Por exemplo, Marília Gabriela, coitada, devia ter que andar com 5 patuadas no pescoço o tempo inteiro quando ela era casada com o Renato Giannichini. Angelina Jolie, meu filho, não é à toa que ela adota uma criança todo mês. A pessoa tem que atrair o bem pra ela. Tom Jobim, gente, tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz que aqui no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Se fosse Michel Teló hoje em dia, eu fazia show dentro da banheira de Sal Grosso. Bom, então vamos dar um tempinho aqui. Você que tá em casa não sai daí, porque no próximo bloco a gente volta falando dos outros pecados capitais. Sai daí, não?